Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, dia 27 de abril, estamos aqui ao vivo, um pouco mais cedo hoje, para refletir na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar em Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo de número 11, a partir do verso 1. Diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e também de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Até aqui. Nós lemos Oséias, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 5. Nós estamos aqui numa passagem que mexe bastante conosco, porque o tom aqui do profeta Oséias, sendo iluminado pelo Espírito Santo, é quase de uma pessoa que está muito triste com a situação que está vendo o teu povo. Aqui nós percebemos a tristeza na voz do profeta quando ele fala que, apesar de tudo que ele fez, apesar de Deus, né? Apesar de que tudo que Deus fez, o povo ainda não se arrependeram dos seus pecados. O povo ainda vira as costas para Deus. Perceba que Deus está falando aqui que quando Israel era menino, quando Israel ainda não sabia o que fazer, quando Israel estava perdido em seus delitos e pecados, ou seja, quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou a tal ponto de nos tirar daquela situação de pecado que nós estávamos. Era assim que estava acontecendo aqui com essa passagem. Israel estava perdido como escravo no Egito e o Senhor o amou de tal forma que os tirou de lá, os libertou da terra do Egito, libertou eles do pecado e colocou nele um selo de filho. Porque aqui Deus vai dizer que tirou do Egito e chamou ele de filho. E eu já quero fazer uma aplicação na nossa vida hoje, que quando o Senhor nos alcança, com a tua graça e com a tua misericórdia, quando nós ainda não entendemos, nós ainda não o vemos como o único e suficiente Salvador, nós somos como meninos, que não sabemos para onde vai, não entendemos as nossas reações. As crianças, quando muito pequenas, fazem as coisas com um instinto que elas não reconhecem muitas vezes o que elas estão fazendo. Elas estão tateando o que elas são, elas estão sendo formadas naquilo, a sua personalidade. Então Deus vem e nos tira daquela situação. Como meninos que somos, Ele nos ama, nos tira daquela situação, nos dá vestes novas, nos redime, nos transforma e nos chama de filhos. Essa é a situação de quando Deus nos chama, quando Deus nos alcança com a sua graça. Mas, versículo 2 de Oséias 11, mas quanto mais eu chamava os meus filhos, mais eles se afastavam de mim. Olha a situação do povo, que Deus tira do Egito do pecado, chama de filho, leva eles durante 40 anos no deserto. Quanto mais o Senhor ensinava, quanto mais o Senhor chamava, mais eles se afastavam de Deus. Não parece muitas vezes a situação nossa neste momento? Quanto mais o Senhor está demonstrando que é hora de nos arrependermos, quanto essa pandemia nos mostrou o quanto nós nada somos, o quanto nós nada temos, que o poder financeiro não resolve as situações, porque esse vírus atacou a todas as classes sociais. Quanto mais o Senhor se mostra, quanto mais o Senhor se revela, mais as pessoas se afastam dele. Quanto mais o Senhor nos dá chances, nos chama, mais as pessoas se afastam. E ele vai dizer, e eles, mesmo eu os chamando a eles de filho, mesmo eu os chamando para perto de mim, mesmo eu mostrando todo o meu poder e também toda a minha ira, porque Deus é amor, mas Deus também é ira.
Engana-se pessoas que falam que Deus só é amor. Não, Deus é amor, mas Deus também é ira. Da mesma proporção, né? Quando ele mostra todo o teu amor, quanto mais ele chamava eles de filho, ou seja, mostrava o teu amor, mais eles se afastavam, mais eles buscavam outros deuses, mais eles buscavam outras soluções, mais eles buscavam outras saídas, mais eles viravam as costas para Deus. Povo de dura cerviz. E nós não somos a mesma coisa? Quanto mais o Senhor está se revelando a nós neste tempo, neste ano de 2021, mais as pessoas estão oferecendo as suas vidas para outros deuses, queimando incenso para outros deuses, virando as costas para Deus. E ele vai dizer aqui num tom muito parece que recebendo uma ingratidão, versículo número 3 diz: mas fui eu que ensinou Efraim a andar. Não foram esses deuses, não foi o governo, não foram esses deuses de tantos nomes que foram criados por mãos de homens. Fui eu que ensinei vocês a andar, fui eu quem tirei vocês do Egito, fui eu quem perdoei os seus pecados, sou eu quem te dou o alimento, sou eu quem te dou o trabalho, sou eu quem te dou os dons, você é o que você é por causa de mim. Porque fui eu quem te dei, diz Deus, e fui eu quem te pego pelos braços, sou eu quem faço tudo em todos. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Ah, amados. Enquanto nós não percebemos que tudo o que somos é Deus quem nos dá, os dons que você tem, eles não são teus, não foram conquistados por você. Ah, mas eu estudei. É verdade, você estudou. Mas se Deus não tivesse te dado a inteligência para você galgar esses degraus todos, você não seria nada. E perante a sabedoria e a onisciência de Deus, o seu conhecimento não é nada. Né? Mas fui eu quem ensinou você a andar, diz Deus. Fui eu quem te dei esses dons. Fui eu quem tirei você daquela situação. Fui eu quem curei aquela pessoa que você tanto ama. Fui eu quem te dei o teu emprego. Fui eu quem te dei esse carro. Fui eu quem te dei capacidade para trabalhar. Fui eu quem abri aquela porta de emprego. Fui eu quem fechei aquela porta de emprego. Fui eu quem te livrei de tantos males. Sou eu quem estou com você. Sou eu quem te pego pelos braços. Mas você não está percebendo que fui eu que fiz tudo isso? E vai dizer mais: eu os conduzi com laços de bondade humana e também de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo. Quando você estava perdidos em seus delitos e pecados, diz o Senhor nesse versículo, eu te amei com bondade humana, te conduzi com amor, tirei de você todo o peso do pecado. E sabe quando Jesus tirou o peso do pecado que estava sobre nós? Lá na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz nos libertou de todo o pecado. O sangue derramado na cruz tirou de mim e de você todo o pecado que nos levava para o inferno. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz, mas o Senhor Jesus, que não tinha pecado nenhum, levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Eu tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei, diz Deus, para te alimentar. Você era menino e eu te amei. Te tirei da terra do Egito, te tirei do pecado. Mas quanto mais eu te chamava, mais você se afastava de mim. Isso diz Deus para o teu povo. Quanto mais eu te amava, mais você virava as costas para mim e oferecia os teus sacrifícios, os teus louvores a outros deuses. E aqui nós podemos pensar em vários deuses que nós criamos, né? Vários ídolos que nós criamos em nosso coração. Mas não foram esses ídolos que fez alguma coisa por você. Quem fez alguma coisa por você fui eu. Fui eu quem te ensinou a andar. Fui eu quem te ensinou a trabalhar. Fui eu quem te dei esses dons. Tomei você pelos meus braços, mas você não percebeu que fui eu quem fiz tudo isso por você. Você achou que foi aquele Deus, achou que foi aquele governo, achou que foi aquela pessoa, mas fui eu, diz o Senhor. Eu te conduzi com bondade humana.
te conduzi com amor, tirei sobre você todo o jugo do pecado. Meu filho morreu na cruz por você. E eu me inclinei para te alimentar, me inclinei para lhe dar aquilo que é necessário para você, eu me inclinei, me dei toda a minha atenção para você. Me inclinar, disse, eu me coloquei à sua disposição para fazer aquilo que é necessário para que você tenha sucesso espiritual em primeiro, claro, sempre, mas também sucesso nesse tempo, para você ter os teus filhos com calma, criar os teus filhos com bondade. Mas ainda assim, diz aqui Oséias, que o povo não se arrependeu. Então, no versículo de número 11, ele termina dizendo, acaso eles não voltarão ao Egito? Ou seja, acaso, depois que eu fiz tudo isso, eles não voltarão para aquele lugar de onde eu os tirei? Acaso eles não voltarão para o pecado? Não é isso que eles querem? Não é isso que eles querem, virar as costas para mim e acabar com a sua vida na lama do pecado? Por acaso, então, a Síria não os dominará? Por acaso eles não serão dominados por aquilo que eles querem? Porque eles não me querem. Eu fiz tudo para eles, eu me inclinei para eles, eu dei o meu filho para eles, eu fiz tudo que podia, porque eu os chamei de filhos. Mas eles não me querem, eles me rejeitam. Então, para lá que eles vão voltar? Porque eles se recusam a arrepender-se. Isso é um assunto muito sério para nós nesse tempo, nesse dia de terça-feira. Que nós refletamos sobre isso, sobre tudo que o Senhor fez na tua vida e está fazendo. Não é para outra pessoa. Muitas vezes nós, como cristãos, quando ouvimos uma palavra de exortação, de repreensão e que mexe com o nosso coração, nós ficamos pensando, nossa, aquela pessoa deveria ouvir isso. Se você acha que essa pessoa deveria ouvir isso, manda para ela esse vídeo. Mas nós que estamos ouvindo este vídeo é para nós. Porque a palavra Deus dá para quem Ele quer. E se somos nós a quem esse vídeo chegou, é porque o Senhor quer falar conosco. É porque a transformação em nossa vida. Nossa vida, primeira coisa. Depois para os outros. Primeiro para o pregador. Primeira coisa comigo. Depois para quem o pregador fala. E depois para outras pessoas a quem essa palavra chega. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará? Versículo 11. Porque eles se recusam a arrepender-se? Um convite ao arrependimento nessa manhã de terça-feira. Porque se nós não nos arrependemos de nossos pecados e achamos que nossos pecados está tudo bem, eles são nossos mesmos, e não conseguimos nos livrar deles e continuamos fazendo, o Senhor está dizendo aqui que se nós não nos arrependemos, nós vamos ser jogados aos nossos delitos e pecados. Nós seremos lançados ao lugar que nós não queremos largar. Sabe aquele que a gente não quer largar? Ah, você não quer largar esse pecado? Então tá, ele é todo teu e você também é todo dele. Dia de se arrepender dos pecados. Mas não é um pedido de arrependimento, Senhor, arrependa-me dos meus pecados, me perdoa. Não. Fale com o Senhor detalhadamente, um por um dos pecados. Confesse ao Senhor Jesus, não é a homens, mas ao Senhor Jesus. Confesse os seus pecados. Porque diz aqui o Senhor que Ele te amou, Ele te perdoou, Ele tirou sobre o teu pescoço, as tuas costas, o jugo do pecado. Ele já te ensinou a andar, te chamou de filho. Mas muitas vezes nós não estamos percebendo que é Ele que nós devemos adorar, amar e parar de praticar os pecados. Há uma responsabilidade humana sobre o pecado. O ato de pecar não é culpa de ninguém a não ser nossa mesmo. A culpa é só nossa. Não é de ninguém, não é de Satanás a culpa do pecado. Ele só oferece a oportunidade. A oportunidade nos é oferecida. Nós escolhemos pecar ou não pecar. Arrepende-se dos seus pecados nessa manhã de terça-feira. Confesse ao Senhor Jesus. Confesse. E se você não está conseguindo largar esse pecado, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você não consegue parar de mentir, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você não consegue parar de falar mal das pessoas, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você não consegue parar de trair a sua esposa, teu marido, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você não consegue largar da pornografia, peça ajuda ao Espírito Santo. Arrependa-se dos seus pecados. O Senhor é o Deus que está de braços abertos
para nos perdoar. Esse Deus que te amou, que te libertou, que te ensinou a andar, que se inclina para ouvir os teus pedidos. É esse Deus que também quer ouvir brotar do teu coração um pedido sincero de arrependimento, não de remorso. Remorso não é arrependimento, não de remorso, de arrependimento verdadeiro, profundo do coração. E o Senhor, que é misericordioso, nos perdoe nesta manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor vem nos convidar ao arrependimento de pecados. Senhor, que essa palavra possa ser colocada em nosso coração e transformar a vida de muitas pessoas, Senhor. Sabemos que há no nosso meio pessoas que precisam se arrepender de vários pecados, a começar de mim, Senhor. E nesta manhã nós queremos colocar diante de Ti cada um dos nossos pecados. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que perscruta o nosso coração, que conhece no profundo do nosso coração, traga à tona todos os nossos pecados. Que através do Teu Espírito Santo nós possamos lembrar de tudo aquilo que nós ainda não confessamos a Ti, Senhor. E que haja verdadeiro arrependimento de pecado no nosso meio, que haja transformação de vida, Senhor, porque uma vez arrependidos verdadeiramente dos nossos pecados, o Senhor é aquele que vem e perdoa e que joga no profundo do mar os nossos pecados, e diz a Tua palavra que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Ah, Senhor, por isso, ajude-nos a nos arrepender, Senhor, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que nós fazemos também de mal a outras pessoas. Que haja arrependimento de pecado nessa manhã, Senhor. Que haja transformação de vida, que haja salvação pelo poder da Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. E nós Te louvamos na certeza de transformações, de corações mudados nesta manhã, de corações que se inclinam diante de Ti, arrependendo-se dos seus pecados. E isso tudo é obra que vem do Senhor. Espírito Santo, age em nosso meio para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe, uma boa terça-feira. Pense, entregue-se a Jesus, confesse seus pecados, se arrependa dos seus pecados e você vai ver a grandiosa maravilha que é viver na presença do Deus Todo-Poderoso, para a glória do nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.